Parte 3, capítulo 22. Ele estava muito melhor. Engordava e se fortalecia dia após dia, se é que fazia sentido se falar em dias naquele lugar. A luz branca e o zumbido eram os mesmos de sempre, mas a cela era um pouco mais confortável do que as outras em que Winston estivera até ali. Com uma cama de tábuas com colchão e um travesseiro, além de um banquinho para se sentar. Tinham-lhe dado um banho e permitiam, com certa frequência, que ele se lavasse em uma bacia. Podia até mesmo usar água quente. Haviam providenciado novas roupas íntimas e um macacão limpo. Receitaram uma pomada para aliviar a dor da sua úlcera varicosa. Finalmente, arrancaram os dentes que lhe restavam e lhe deram uma dentadura novinha. Deviam ter se passado semanas ou meses. Agora seria possível marcar a passagem do tempo, se tivesse tal interesse, pois eles o alimentavam em intervalos aparentemente regulares. Winston calculou que recebia 3 refeições a cada 24 horas. Por vezes, ele se perguntava, sem real disposição para buscar a resposta, se as recebia à noite ou durante o dia. A comida era surpreendentemente boa, com carne a cada 3 refeições. Certa vez apareceu até mesmo um maço de cigarros. Winston não tinha fósforos, porém o guarda silencioso que lhe trazia comida acendia os cigarros para ele. Da primeira vez em que fumou um cigarro, ficou bem enjoado, mas continuou insistindo e fumando meio cigarro após cada refeição. Fez o maço durar bastante tempo. Também lhe deram uma lousa branca com um toco de lápis atado num dos cantos por um barbante. De início, não fez uso dela, mesmo quando, desperto, sentia-se inteiramente entorpecido. Muitas vezes ficava apenas largado na cama, entre uma e outra refeição, praticamente imóvel, ora dormindo, ora mergulhado em desvaneios confusos, durante os quais era difícil até abrir os olhos. Fazia um bom tempo que ele se acostumara a dormir com aquela luz forte no rosto. Não parecia fazer diferença, à exceção dos sonhos, que se tornavam mais coerentes. Sonhava bastante e eram sempre sonhos alegres. Estava na Terra Dourada ou sentado entre ruínas imensas, gloriosas, banhadas pelo sol, com a sua mãe, com Julia, com O'Brien. Ele não fazia nada, apenas ficava lá junto deles, sob o sol, conversando sobre coisas pacíficas. Os pensamentos que lhe ocorriam quando desperto eram quase todos sobre tais sonhos. Winston parecia ter perdido a capacidade de colocar o seu intelecto para se esforçar nas elucubrações de outrora. Agora que o estímulo da tortura fora removido, mas não estava entediado. Na verdade, não sentia o menor desejo de conversar ou se distrair.
O simples fato de estar ali só, sem tortura nem interrogatório, tendo o que comer e sentindo-se limpo, já o deixava inteiramente satisfeito. Aos poucos, começou a dormir menos tempo, ainda que não tivesse ânimo para se levantar da cama. Tudo o que queria era ficar quieto, totalmente quieto, e perceber a vitalidade retornando ao seu corpo. Apalpava certas partes de si mesmo, procurando certificar-se de que não era ilusória aquela sensação dos músculos ficando mais cheios e a pele menos flácida. Por fim, teve a certeza de que estava mesmo engordando. De certo, as coxas voltaram a ficar mais grossas que os joelhos. Depois disso, com certa relutância inicial, começou a prática de exercícios regulares. Em pouco tempo, já era capaz de andar uns 3 quilômetros, medidos pelas passadas no interior da cela. E os seus ombros encurvados começaram a se endireitar. Tentou exercícios mais elaborados e ficou pasmo e envergonhado ao se dar conta das coisas que já não conseguia mais fazer. Conseguia andar, mas não apertar o passo. Não era capaz de segurar o banquinho com o braço estendido, nem se equilibrar numa perna só, sem cair. Quando agachava, não conseguia mais erguer o corpo sem sofrer de dores terríveis nas coxas e nas panturrilhas. Uma vez se estendeu de bruços e tentou fazer abdominais. Foi em vão. Não pôde sair nem 1 centímetro do chão. Entretanto, bastaram mais alguns dias e mais algumas refeições para que tivesse sucesso na empreitada. Passado mais algum tempo, foi capaz de fazer 6 abdominais em sequência. Assim, Winston começou a se orgulhar do seu corpo e a crer que o seu rosto também estaria voltando ao normal. Só quando calhava de passar a mão na parte calva da cabeça era que Winston se lembrava do rosto arruinado e cheio de cicatrizes que vira naquele espelho. A sua mente foi se tornando cada vez mais ativa. Sentava-se na cama, com as costas apoiadas na parede e a lousa sobre os joelhos, e se colocava a trabalhar, deliberadamente, na tarefa de se reeducar. Capitulara, disse, não havia dúvida. Na verdade, percebia agora que já estava pronto para a rendição muito antes de tomar essa decisão. Desde que chegara ao Ministério do Amor, e mesmo naqueles minutos em que ele e Júlia, paralisados e sem ação no meio do quarto, ouviam a voz implacável vinda da teletela, lhes ordenando o que fazer. Winston já havia compreendido a própria futilidade, a inutilidade da sua tentativa de rebelar-se contra o partido. Agora sabia que a polícia do pensamento o vigiava fazia 7 anos, como quem examina um besouro com uma lupa. Não havia ato físico, nem palavra dita em voz alta que eles não tivessem notado. Nenhuma associação de ideias que não tivessem sido capazes de inferir. Até mesmo o grão de pó esbranquiçado que Winston deixara sobre a capa do diário, eles recolocavam meticulosamente no lugar. Haviam-lhe mostrado gravações e fotografias. Em algumas fotos, ele aparecia do lado de Júlia,
Sim, até quando eles... Enfim, não podia mais lutar contra o partido. Além do mais, o partido tinha razão. Devia ter. Como poderia estar equivocado um cérebro imortal e coletivo? Por meio de críticos externos, os seus julgamentos poderiam ser verificados? A sanidade era estatística? Era apenas uma questão de aprender a pensar como eles pensavam. Se ao menos... O lápis parecia grosso e desajeitado entre os seus dedos. Ele começou a anotar os pensamentos que lhe surgiam à mente. Primeiro, com letras grandes e rudimentares, escreveu em maiúsculo: liberdade é escravidão. Depois, quase sem tirar o lápis do papel, escreveu na linha de baixo: 2 mais 2 são 5. Seguiu-se então uma espécie de pausa. A sua mente, como se buscasse fugir de alguma coisa, era incapaz de se concentrar. Ele sabia que sabia o que vinha em seguida, mas naquele momento não podia lembrar. Quando, enfim, se lembrou, foi através de uma reflexão consciente. A frase não surgiu por conta própria. Escreveu: Deus é poder. Aceitava tudo. O passado era alterável. O passado nunca fora alterado. A Oceania estava em guerra com a Lestásia. A Oceania sempre estivera em guerra com a Lestásia. Jones, Harrison, Rutherford eram culpados pelos crimes de que haviam sido acusados. Ele nunca vira a tal foto que provava a inocência deles. A foto não existia. Ele simplesmente a inventara. Também se lembrou de coisas que contradiziam isso, mas eram somente memórias falsas, o produto do seu auto-engano. Como tudo era fácil, bastava se render que tudo o mais vinha logo em seguida. Era como nadar contra uma correnteza que o empurrasse para trás, por mais força que você fizesse, e depois de repente decidir se virar para o outro lado e deixar a correnteza levá-lo, em vez de se opor a ela. Nada se alterara, exceto a sua própria atitude. Fosse como fosse, o que estava predestinado a acontecer sempre acontecia. Winston não sabia direito por que se rebelara. Tudo era fácil, exceto... Qualquer coisa podia ser verdade. As chamadas leis da natureza eram pura tolice. A lei da gravidade era uma bobagem. Se eu quisesse, dissera O'Brien, poderia flutuar no ar como uma bolha de sabão. Winston se pôs a refletir. Se ele pensar que está flutuando no ar e ao mesmo tempo eu também pensar que o vejo flutuando, daí a coisa acontece. De repente, como um destroço de navio naufragado que surge na superfície das águas, o pensamento emergiu em sua mente. Não ocorre de fato. Imaginamos tudo. É uma ilusão. Winston, de imediato, fez o pensamento submergir outra vez. Ora, a falácia era óbvia. Ela partia do pressuposto
de que em algum lugar, fora da pessoa em si, existia um mundo real, onde coisas reais ocorriam. Mas como era possível existir um mundo assim? O que nós todos sabemos das coisas, exceto através da nossa mente? Tudo acontece na mente. E o que acontece em todas as mentes, acontece de fato. Winston não teve grandes dificuldades em se livrar daquela falácia, de modo que não corria o menor risco de sucumbir a ela. Não obstante, se deu conta de que ela não devia sequer ter lhe ocorrido. A mente precisava desenvolver um ponto cego sempre que um pensamento perigoso viesse à tona. Todo o processo deveria ser automático, instintivo. Crime parar era o seu nome em nova língua. Passou a praticar o crime parar. Apresentava a si mesmo algumas proposições. O partido afirma que a Terra é plana. O partido afirma que o gelo é mais pesado que a água. E treinava para não ver ou não compreender os argumentos que as contradiziam. Mas não era nada fácil. Requeria grandes recursos de raciocínio e improvisação. Os problemas aritméticos provocados por uma afirmativa do tipo 2 mais 2 são 5 estavam fora do seu alcance intelectual. Assim, também se fazia necessário praticar uma espécie de atletismo mental. Num momento, valer-se do raciocínio lógico mais sofisticado e no momento seguinte, ignorar os absurdos lógicos mais grosseiros. A estupidez era tão necessária quanto a inteligência e igualmente difícil de ser conquistada. Durante todo o tempo, uma parte do seu espírito se perguntava quando eles o matariam. Tudo depende de você, só de você, O'Brien afirmara. Mas Winston sabia que não havia um ato consciente que lhe permitisse apressar as coisas. Poderia ser dali a 10 minutos ou dali a 10 anos. Poderiam jogá-lo numa cela solitária por anos a fio, ou enviá-lo para um campo de trabalhos forçados, e até mesmo libertá-lo por algum tempo, como faziam às vezes. Era perfeitamente possível que, antes de ser morto, todo o drama da prisão e do interrogatório fosse reencenado. A única certeza era que a morte jamais viria no instante esperado. Era tradição, uma tradição tácita. De alguma forma a pessoa sabia, embora ninguém nunca tivesse lhe contado, que o tiro fosse dado pelas costas, sempre na nuca, sem aviso prévio, enquanto o preso caminhava pelo corredor entre uma cela e outra. Um dia, embora um dia não fosse a expressão adequada, podia muito bem ter ocorrido no meio da noite. Winston mergulhou num sonho estranho, feliz. Ia caminhando pelo corredor, à espera do tiro. Sabia que viria a qualquer momento. Tudo estava resolvido, esclarecido, reconciliado. Não havia mais dúvidas, nem discussões, nem dor, nem medo. Sentia o corpo saudável e forte. Caminhava com facilidade, com uma alegria no peito
e com a sensação de estar andando à luz do sol. Não se encontrava mais nos estreitos corredores brancos do Ministério do Amor, mas sim na imensa passagem ensolarada de 1 quilômetro de extensão, em que esteve durante o seu delírio induzido pelas drogas. Achava-se na Terra Dourada, percorrendo a trilha que cortava o pasto comido pelos coelhos. Podia sentir a grama baixa e vigorosa sob os pés e os suaves raios de sol no rosto. Na orla do campo, via os ulmeiros, cujas folhas dançavam suavemente com a brisa, e mais adiante o riozinho, onde os robalos nadavam nas poças verdes à sombra dos chorões. De repente, Winston saltou da cama com um choque de horror. O suor escorria-lhe nas costas. Ouviu a própria voz gritando: Júlia, 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 meu amor, Júlia! Por um instante, teve uma alucinação esmagadora da sua presença. Ela parecia estar não apenas com ele, mas dentro dele. Era como se tivesse penetrado pela pele adentro. Naquele instante, Winston sentiu por ela um amor infinitamente maior do que quando estavam juntos e livres. Ao mesmo tempo, sentiu que ela continuava viva e precisava de ajuda. Deitou-se de novo e buscou se recompor. O que fizera? Quantos anos teria acrescentado à sua pena só por aquele momento de fraqueza? Dali a pouco, ouviria o barulho das botas marchando no corredor, em direção à sua cela. Eles jamais deixariam uma explosão daquelas sem castigo. Agora saberiam, se já não soubessem, que ele estava rompendo o acordo feito com eles. Obedecia ao partido, mas ainda o odiava. No passado, ocultara a mente herege sob a aparência de conformidade. Agora, recuava mais um passo. Tinha se rendido na própria mente. No entanto, rendeu-se na esperança de manter a profundidade do coração inviolada. Sabia estar agindo errado, mas preferia estar agindo errado. Eles perceberiam isso. O'Brien, de certo, perceberia. Winston confessara tudo isso com aquele grito estúpido. Teria de recomeçar tudo outra vez. Poderia demorar anos. Levou a mão no rosto, tentando se familiarizar com a nova fisionomia. Havia sulcos profundos nas bochechas. As maçãs do rosto eram salientes. O nariz achatado. Além disso, depois de se vira pela última vez no espelho, recebera dentadura nova. Não seria fácil manter a inescrutabilidade sem saber como era o seu rosto. De qualquer forma, não bastaria manter as feições sob controle. Pela primeira vez, Winston se deu conta de que, para um segredo ser devidamente guardado, ele também deveria ser ocultado da própria consciência. Era preciso saber todo o tempo da presença do segredo, mas, enquanto fosse possível, não poderia permitir que ele surgisse na consciência em si, sob nenhuma forma a que alguém pudesse nomear. Dali em diante,
já não bastava apenas pensar direito, era preciso sentir direito, sonhar direito. E todo o seu ódio tinha de ser mantido trancafiado em seu íntimo, permanentemente, como um nódulo que fosse parte dele mesmo e, ao mesmo tempo, não tivesse nenhuma relação com o resto do seu ser, uma espécie de cisto. Um dia, decidiriam matá-lo. Não era possível afirmar quando aconteceria, mas seria possível intuir alguns segundos antes. Era sempre pelas costas, caminhando num corredor. 10 segundos seriam o suficiente. E então, de repente, sem que uma palavra fosse pronunciada, sem que uma passada fosse interrompida, sem que uma linha do rosto se alterasse, de repente, toda a camuflagem cairia e, bum, as baterias do seu ódio ressoariam. O ódio o inundaria como uma grande labareda trovejante e, quase no mesmo instante, bang! O gatilho seria apertado, tarde demais ou cedo demais. Teriam destruído o seu cérebro antes de reformá-lo. O pensamento herege permaneceria impune, sem arrependimento, para sempre fora do alcance do seu poder. Teriam aberto um buraco de bala em sua própria perfeição. Morrer ainda odiando o partido. Eis a liberdade! O Winston fechou os olhos. Era mais difícil do que aceitar uma disciplina intelectual. Era uma questão de degradar a si mesmo, de mutilar a si mesmo. Tinha de mergulhar na maior das imundícies. O que era o mais horrível e asqueroso de tudo? Pensou no grande irmão, o rosto imenso, por vê-lo constantemente nos cartazes. Sempre o imaginava como tendo 1 metro de largura, com o bigode preto e espesso e os olhos que seguiam a pessoa de um lado para o outro. Pareceu adentrar por conta própria a mente de Winston. Quais eram os seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Ouviu-se uma marcha pesada de botas pelo corredor. A porta de aço abriu-se com um estrondo. O'Brien entrou na cela. Logo atrás dele vinha um oficial de rosto de cera e os guardas de uniforme preto. Levante-se, ordenou O'Brien. Venha até aqui. O Winston obedeceu e se postou à frente dele. O'Brien agarrou seus ombros e o olhou bem de perto. Você andou pensando em me ludibriar, Winston? Foi uma bela idiotice. Endireite o corpo. Olhe nos meus olhos. O'Brien fez uma pausa e prosseguiu, dessa vez com uma voz mais serena e afável. Você está melhorando. Intelectualmente, já não há mais quase nada de errado. É só emocionalmente que não consegue evoluir. Diga-me, Winston, e lembre-se, nada de mentiras. Já sabe que sempre percebo quando você mente. Diga-me, quais são os seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Eu o odeio. Você o odeia? Muito bem. Nesse caso, chegou a hora de dar o seu último passo.
É preciso que você ame o grande irmão. Não basta obedecer. É preciso amar. Soltou os ombros de Winston e em seguida o empurrou de leve na direção dos guardas. Sala 101. Parte 3, capítulo 23. A cada estágio do seu encarceramento, ele soube, ou pensava saber, em que ponto do edifício sem janelas se encontrava. Era bem possível que houvesse uma ligeira diferença na pressão do ar. As celas em que foi espancado pelos guardas ficavam no subsolo. O quarto onde O'Brien o interrogara se situava num ponto bem elevado, perto da cobertura. Mas o lugar onde ele se achava agora estava muitos metros abaixo do nível do solo, tão profundo quanto era possível chegar. O espaço era maior do que o da grande maioria das celas em que esteve. No entanto, Winston mal reparou no que havia ao seu redor. A sua atenção se concentrava nas duas pequenas mesas, bem na sua frente, ambas forradas com feltro verde. Uma ficava a 1 ou 2 metros e a outra estava mais afastada, perto da porta. Mas uma vez encontrava-se atado, dessa vez numa cadeira. Os nós eram tão firmes que ele não conseguia mover nem a cabeça. Uma espécie de almofada comprimia a sua nuca, de modo que ele era obrigado a olhar para a frente. Winston ficou alguns momentos a sós, quando eventualmente a porta se abriu. O O'Brien entrou. Uma vez você me perguntou o que tinha na sala 101. Eu lhe disse que você já sabia a resposta. Todos sabem. O que há na sala 101 é a pior coisa do mundo. A porta voltou a se abrir. Um guarda entrou, trazendo algo feito de arame, uma espécie de caixa ou cesta, e a deixou na mesa mais distante. Por conta de onde O'Brien estava, entre ele e a mesa, Winston não conseguiu ver direito o que era. Ora, a pior coisa do mundo varia de indivíduo para indivíduo. Pode ser que alguém abomine a ideia de ser enterrado vivo, ou morrer queimado numa grande fogueira, ou afogado, ou empalado, ou de 50 outras maneiras diferentes. Há casos em que se trata do medo de algo trivial, porém não menos mortífero. Então, O'Brien se afastou um pouco para o lado, de modo a permitir que Winston tivesse uma boa visão do que se achava sobre a mesa. Era uma gaiola de arame retangular, com uma alça no topo. Fixada na parte frontal, via-se algo que lembrava uma máscara de esgrima, com a superfície côncava, voltada para fora. Embora a gaiola estivesse a 3 ou 4 metros de distância, Winston pôde ver que ela era dividida longitudinalmente em 2 compartimentos e em que em cada um deles havia um animal. Eram ratos. No seu caso, Winston, a pior coisa do mundo são ratos. Uma espécie de tremor premonitório, um medo indefinido, atravessou Winston assim que ele passou os olhos pela gaiola. Mas naquele instante, a utilidade daquela espécie de máscaras
de repente se esclareceu. Teve a impressão de que os seus intestinos derreteram. "Não pode fazer isso!" gritou com uma vozinha fraca. "Você não faria isso! Não faria isso! É impossível!" Por acaso se lembra, Winston, dos momentos de pânico que se passavam em seus sonhos? Havia uma muralha de escuridão na sua frente e um rugido alcançava os seus ouvidos. Tinha algo terrível do outro lado da muralha. Você sabia que sabia o que era, mas não ousava trazer a consciência. Do outro lado havia ratos. "O'Brien!" exclamou Winston, esforçando-se para manter a entonação sob controle. "Você sabe que isso não é necessário. O que quer que eu faça?" O'Brien não lhe respondeu diretamente. Quando falou, assumiu o ar professoral, que de vez em quando gostava de mostrar. Pareceu reflexivo, com os olhos perdidos na distância, como se estivesse se dirigindo a algum tipo de plateia atrás de Winston. "Por si mesma", disse. "A dor nem sempre é o suficiente. Há ocasiões em que o ser humano resiste à dor, mesmo sob risco de morte. Mas para todos existe algo insuportável, algo que não pode sequer ser visto. A coragem e a covardia não têm nada a ver com isso. Se alguém cai de um lugar alto, não é covardia buscar uma corda para se agarrar. Se alguém está em águas profundas, não é covardia subir à superfície para respirar. É apenas um instinto que não pode ser desobedecido. É justamente o que ocorre com os ratos. Você não pode tolerá-los. Eles são insuportáveis. São uma forma de pressão a que você não pode resistir, ainda que queira. Assim, você fará o que queremos que faça." "Mas o que é? O que é? Como posso fazer o que querem se não sei do que se trata?" O'Brien foi pegar a gaiola e a trouxe até a mesa mais próxima. Posou-a cuidadosamente sobre o feltro verde. Winston podia ouvir a própria pulsação martelando os seus ouvidos. Tinha a sensação de estar na mais absoluta solidão. Encontrava-se em meio a uma planície vasta e inteiramente vazia, um deserto sem relevo, banhado pela luz do sol, onde todos os sons lhe chegavam de muito, muito longe. Entretanto, a gaiola com os ratos não estavam a mais de 2 metros de distância. Eram ratos imensos, com a idade em que os focinhos se tornavam rombudos e ferozes, e os pelos deixavam de ser acinzentados, assumindo uma coloração marrom. "O rato!" falava O'Brien, ainda se dirigindo à plateia invisível. "Embora seja um roedor, é carnívoro. Você sabe bem. De certo, ouviu falar das coisas que se passam às vezes nos bairros pobres desta cidade. Em algumas ruas, as mulheres não têm coragem de deixar os seus bebês sozinhos em casa, nem por 5 minutos, pois sabem que eles estariam sujeitos aos ataques dos ratos. Em muito pouco tempo, eles são capazes de devorar uma criancinha, de roê-la até os ossos. Também podem atacar gente doente e moribunda.
Eles demonstram ter uma assombrosa inteligência para identificar seres humanos indefesos. Nesse instante, alguns guinchos irromperam da gaiola. Para Winston, no entanto, eles pareciam vir de muito longe. Os ratos estavam brigando, tentando atingir um ao outro através da grade interna que os mantinham separados. Winston também pôde ouvir um gemido de desespero profundo. Teve a nítida impressão de que não viera dele, mas de algum lugar lá fora. O'Brien ergueu a gaiola e, ao fazê-lo, pressionou algum mecanismo. Ouviu-se um estalo. Winston se esforçava freneticamente para se livrar da cadeira onde estava atado. Era inútil, pois todas as partes do seu corpo, incluindo a cabeça, tinham sido muito bem presas. O'Brien aproximou a gaiola. Agora ela estava a menos de 1 metro do rosto de Winston. Eu pressionei a primeira alavanca, explicou O'Brien. Imagino que, a esta altura, você já tenha compreendido como todo o mecanismo funciona. Essa máscara vai se encaixar na sua cabeça, sem deixar nenhuma fresta. Quando eu pressionar esta outra alavanca, a porta da gaiola vai se elevar, de modo em que, em seguida, essas duas criaturas famintas sairão de onde estão como balas. Já viu como um rato consegue saltar pelo ar? Eles irão se lançar contra o seu rosto e de imediato começarão a devorá-lo. Às vezes, eles começam pelos olhos. Às vezes, penetram pelas bochechas e se banqueteiam com a língua. A gaiola estava cada vez mais próxima. Faltava muito pouco para a máscara se acoplar ao rosto de Winston. Ele ouvia uma série de guinchos agudos que pareciam vir de cima, do alto da sua cabeça, mas lutou furiosamente contra o pânico. Pensar, mesmo que faltasse só uma fração de segundo. Pensar era a única esperança. De repente, o cheiro pútrido das criaturas alcançou seu nariz. Ele foi dominado por uma violenta convulsão de náusea que por um triz não lhe fez perder a consciência. Tudo ficara escuro. Por um instante, sentiu que não passava de um louco, um animal que uivava. No entanto, ele retornou das trevas agarrado a uma ideia. Havia uma e somente uma maneira de se salvar. Ele precisava colocar outro ser humano, o corpo de outro ser humano, entre ele e os ratos. A circunferência da máscara era grande o suficiente para tapar a visão de tudo mais. A porta da gaiola estava a 2 ou 3 palmos do seu rosto. Os ratos sabiam o que ia acontecer. Um deles já saltava no ar e o outro, um veterano escamoso dos esgotos, se encontrava de pé, com as patinhas rosadas apoiadas na grade, farejando com ferocidade. Winston pôde ver os bigodes e os dentes amarelados. Um tenebroso pânico voltou a dominá-lo. Estava cego, indefeso, insano. Este era um castigo comum na China imperial, disse O'Brien, mais didático do que nunca. Agora, a máscara estava bem próxima de se acoplar
ao rosto de Winston. O arame já roçava a sua face. E então... Não era alívio, era apenas esperança, só um fragmento de esperança. Talvez já fosse tarde demais. Porém, subitamente, ele compreendera que em todo o mundo havia somente uma pessoa a quem ele poderia transferir o seu castigo. Um corpo que teria como ser interposto entre ele e os ratos. Assim, inteiramente fora de si, Winston começou a gritar repetidamente. Façam isso com a Júlia! Façam isso com a Júlia! Não comigo! Júlia! Não me importa o que façam com ela. Deixem que eles devorem o seu rosto. Deixe que roam até os ossos. Eu não! Júlia! Eu não! O Winston estava caindo para trás, por uma vasta profundidade, afastando-se dos ratos. Continuava atado à cadeira, mas caía sem parar, atravessando o chão, as paredes do edifício, a terra e os oceanos, até furar a atmosfera e despencar no cosmos, no vácuo que existe entre as estrelas, para bem longe dos ratos e cada vez mais longe. Achava-se a ano-luz de distância. Mesmo assim, com O'Brien sempre ao seu lado, continuava a sentir o arame frio roçando o rosto. No entanto, dentro das trevas que o cercavam, ouviu outro estalo metálico e soube que a gaiola não tinha sido aberta, mas fechada. Parte 3, capítulo 24. Café Castanheira. Estava praticamente vazio. Um raio de sol, entrando por uma janela, tingia as mesas empoeiradas com dourado. Era a hora solitária das 3 da tarde. Uma música sem graça emergia das teletelas. Winston, sentado no seu lugar habitual, contemplava o copo vazio na mesa. De vez em quando, desviava o olhar para um rosto descomunal e o encarava da parede oposta. O grande irmão está observando você, dizia a legenda. Sem que fosse preciso chamar, o garçom veio e encheu o seu copo com gin Vitória, acrescentando algumas gotas de outra garrafa com a rolha atravessada por uma espécie de canudo. Era sacarina aromatizada com cravo em essência, a especialidade do local. Winston escutava a teletela. No momento, a sua programação era estritamente musical, mas havia sempre a possibilidade de, a qualquer momento, surgir algum novo boletim do Ministério da Paz. As notícias do fronte africano eram extremamente inquietantes. Durante todo o dia, volta e meia, aquilo voltava à mente. Um exército eurasiano? A Oceania estava em guerra com a Eurásia. A Oceania sempre esteve em guerra com a Eurásia. Avançava no sentido sul, com uma velocidade espantosa. O informe do meio-dia não mencionava nenhuma região específica, mas era bem provável
que a foz do Congo já tivesse se transformado num campo de batalha. Brazzaville, em Leopoldville, corria um grande perigo. Nem era necessário consultar o mapa para compreender o significado daquilo. Não era apenas uma questão de perder a África Central. Pela primeira vez em toda a guerra, o território da Oceania estava ameaçado. Uma emoção violenta que não era bem medo, mas uma espécie de excitação indiferenciada se acendeu dentro dele e depois voltou a se apagar. Então, Winston deixou a guerra para lá. A verdade era que nos últimos tempos ele já não era capaz de fixar o pensamento em um assunto específico por mais de alguns minutos. Ergueu seu copo e sorveu toda a bebida num gole só. Como sempre, o gin lhe causou um arrepio, até mesmo uma leve ânsia de vômito. A essência de cravos e a sacarina, com o seu gosto enjoativo, eram suficientemente repugnantes, mas não venciam o cheiro oleoso do álcool. E o pior de tudo era o odor do gin, que permanecia com ele noite e dia. Na sua cabeça estava indissoluvelmente mesclado com o fedor daqueles. O Winston nunca os nomeava, nem em pensamento, e até onde era possível, jamais os visualizava. Eles eram algo que percebia de maneira praticamente inconsciente, flutuando próximo do rosto, um mau cheiro que se agarrava às suas narinas. Quando o gin tentou retornar por onde entrou, um arroto emergiu dos seus lábios escurecidos. Depois de deixar a prisão, ele engordara e recuperara a sua antiga cor. Na verdade, tinha mais cor do que antes. As suas feições haviam engrossado. A pele do nariz e das bochechas se tornara avermelhada, e até a careca tinha agora um tom de rosa escuro. Um garçom, de novo sem ser chamado, trouxe o tabuleiro de xadrez e o Times, aberto na página do problema enxadrístico do dia. Depois, notando que o copo estava vazio, trouxe a garrafa de gin e voltou a enchê-lo. Não era mesmo preciso pedir nada. Eles conheciam os seus hábitos. O tabuleiro de xadrez estava sempre à sua espera. A sua mesa de canto sempre reservada. Mesmo quando o estabelecimento se encontrava cheio, a mesa de Winston permanecia ali, guardada para ele, uma vez que os demais clientes não gostavam muito de sentar lá perto. Winston nunca se dava ao trabalho de contar quantas doses de gin consumia. A intervalos regulares, entregavam-lhe um pedacinho de papel encardido, que diziam ser a conta, muito embora ele tivesse a impressão de que sempre lhe cobravam abaixo do valor real. Bem, não faria a menor diferença se fosse o contrário. Agora, ele sempre tinha bastante dinheiro. Tinha até um emprego que lhe rendia um salário mais alto que o antigo, por um esforço mínimo de trabalho. A música da teletela foi interrompida. Uma voz a substituiu. Winston ergueu a cabeça para escutar melhor. Mas não eram notícias do fronte, somente um breve anúncio do Ministério da Fartura. Por visto, no trimestre anterior,
A cota de produção de cadarços, estabelecido pelo 10º Plano Trienal, fora ultrapassada em 98%. O Winston examinou o problema de xadrez e organizou as peças. Era um final meio complicado, com 2 cavalos. As brancas jogam xeque-mate em 2 lances. Olhou de novo para o retrato do grande irmão. As brancas sempre dão xeque-mate, pensou, numa espécie de misticismo nebuloso. Sempre sem exceção, é o que ocorre. Em nenhum problema de xadrez, desde o começo dos tempos, as pretas venciam no final. Não seria isso um símbolo do triunfo eterno e imutável do bem sobre o mal? O rosto descomunal devolvia o olhar, cheio de poder e tranquilidade. As brancas sempre dão xeque-mate. A voz da teletela fez outra pausa e acrescentou, usando outro tom bem mais grave. Informamos que todos estão convocados para um importante anúncio às 15h30. 15h30. São notícias da mais alta importância. Não percam. 15h30. E voltou a música. Dessa vez era um estilo mais animado. O coração de Winston deu um salto. Devia ser o boletim do fronte de batalha. A sua intuição lhe dizia que as notícias não eram nada boas. Ao longo de todo o dia, com pequenas erupções de excitação, a ideia de uma esmagadora derrota na África invadia os seus pensamentos. Ele praticamente conseguia visualizar o exército eurasiano cruzando a fronteira até ali, inexpugnavelmente, e descendo como uma imensa fileira de formigas para a ponta da África. Por que diabos não encontraram uma forma de flanqueá-las? O contorno da costa da África Ocidental se destacava de forma bem viva na sua mente. Pegou o cavalo branco e o moveu pelo tabuleiro. Aquela era a posição certa. Ao mesmo tempo que via a horda preta disparando rumo ao sul, via uma outra força, reunida misteriosamente, de súbito se posicionando na sua retaguarda, cortando as suas linhas de comunicação por terra e mar. Winston sentia que somente por desejar fazia com que esse outro exército passasse a existir. Mas era preciso agir rápido. Se pudessem assumir o controle da África inteira, se tivessem campos de pouso e bases de submarinos no Cabo, os eurasianos partiriam a Oceania em 2. Isso poderia significar qualquer coisa: derrota, colapso, uma nova ordem mundial, a destruição do partido. Respirou fundo. Dentro dele, digladiava-se uma extraordinária mistura de sentimentos, embora não fosse exatamente uma miscelânea. Seria melhor dizer que estavam dispostos numa série de camadas, sendo impossível afirmar qual era a mais profunda. O espasmo passou. Winston pôs o cavalo branco de volta na sua casa anterior. Naquele momento, ele simplesmente não conseguia dedicar-se a um estudo mais profundo do problema de xadrez. Os seus pensamentos voltaram a divagar. De modo quase inconsciente, escreveu com a ponta do dedo
na poeira da mesa. 2 mais 2 igual a 5. Eles não têm como entrar em você, dissera Júlia. Mas eles tinham sim. O que acontece aqui é para sempre, afirmara O'Brien. Era bem verdade. Havia coisas, atos que cometemos, das quais não era mais possível se recuperar. Algo jazia morto dentro do peito, queimado e cauterizado. O Winston vira Júlia. Chegara mesmo a falar com ela. Não havia perigo nisso. Sabia que por instinto que agora eles não se interessavam mais pela sua conduta, de modo que eles até poderiam ter combinado novos encontros, se algum dos dois tivesse desejado. A verdade era que se encontraram por acaso. Foi no parque, num dia feio e hostil de março, quando a terra estava dura como ferro. Toda a relva parecia morta e não havia flor em parte alguma, à exceção de alguns crocos que tinham aflorado somente para perderem as suas pétalas no vento devastador. Winston caminhava apressado, com as mãos geladas e os olhos lacrimejando, quando a viu a menos de 10 metros de distância. De imediato, percebeu que ela mudara. Uma mudança indefinida. Ambos passaram um perto do outro, quase sem gesto algum. Mas, mesmo assim, ele deu meia volta e foi atrás dela, sem muito entusiasmo. Sabia não ser perigoso. Eles já não despertavam o interesse do partido. Júlia não disse nada. Saiu caminhando, fazendo uma diagonal pelo gramado, como se quisesse ver-se livre dele. Depois, acabou se conformando com a situação. Dali a pouco, os dois entraram numa moita de arbustos desgastados e desfolhados, que na verdade não servia nem para ocultá-los, nem para protegê-los do vento. Enfim, pararam de andar. Fazia um frio nefasto. O vento assobiava por entre os galhos secos e sacudia os poucos crocos sobreviventes. Ele passou o braço pela cintura dela. Não havia teletelas nas redondezas, mas talvez houvesse microfones escondidos. Além disso, não era difícil vê-los ali onde estavam. Não importava. Nada importava. Poderiam até mesmo ter se deitado no chão e feito aquilo, se quisessem. Winston experimentou um calafrio de horror diante da ideia. Júlia não teve reação alguma ao toque do braço dele, nem mesmo tentou se desvencilhar. Então Winston percebeu o que havia mudado nela. O seu rosto estava empalidecido e via-se uma longa cicatriz parcialmente escondida pelo cabelo, que ia do topo da testa até a têmpora. Mas não era isso exatamente o que mudara. A grande diferença era que a cintura dela estava mais pesada e surpreendentemente mais enrijecida. Ele se recordou de uma vez em que, logo após a explosão de uma bomba-foguete, ajudara a tirar um cadáver do meio dos escombros e lembrou o seu espanto, não apenas com o incrível peso do corpo, como igualmente com a sua rigidez. E a dificuldade que era segurá-lo, o que fazia parecer mais feito de pedra do que de carne e ossos.
O corpo de Júlia tinha tais características. Ocorreu-lhe que a textura da sua pele também estava muito diferente do que fora um dia. Winston não tentou beijá-la. Eles nem se falaram. Ao saírem da moita para voltar ao gramado, ela o encarou pela primeira vez. Foi apenas um olhar passageiro, cheio de desprezo e aversão. Winston se perguntou se tratava de uma aversão oriunda do passado ou inspirada também pelo seu rosto inchado e as lágrimas que o vento insistia em arrancar dos seus olhos. Enfim, sentaram-se em duas cadeiras de ferro, lado a lado, porém não tão próximas. Winston notou que Júlia estava prestes a dizer algo. Ela moveu alguns centímetros o sapato deselegante e quebrou, de propósito, um graveto no chão. Ele reparou que até mesmo os seus pés tinham se alargado. Eu te traí, ela informou sem rodeios. Também te traí. Às vezes, eles ameaçam a gente com uma coisa que a gente não pode suportar, não pode sequer pensar. E daí você diz: não façam isso comigo, façam com outra pessoa, façam com fulano ou com cicrano. E depois você até pode fazer de conta que foi só um truque e que disse tais palavras só para fazer com que eles parassem. Mas não é verdade. Na hora em que está acontecendo, é aquilo mesmo o que você quer dizer. Você pensa que não há outra saída e que está perfeitamente disposto a se salvar daquele jeito. Mas a gente quer que aquilo aconteça a outra pessoa. Já não importa o sofrimento dela. No fim das contas, só nos importamos com nós mesmos. Só nos importamos com nós mesmos, repetiu Winston. E depois disso, é estranho, mas já não sentimos mais o que sentíamos antes em relação à pessoa. Não, já não sentimos mais o que sentíamos antes. De fato, não pareceria haver mais nada a dizer. O vento fazia os macacões finos se colarem nas suas peles. De uma hora para outra, mostrou-se um tanto constrangedor que ambos ficassem ali, sentados em silêncio. Além disso, com todo aquele frio, era mesmo impossível se manter parado. Júlia disse algumas palavras sobre ter de pegar o metrô e logo se levantou para ir embora. Precisamos nos ver outra vez, dia desses, Winston sugeriu. A gente se vê. Winston a seguiu por um pequeno trecho, sem muita convicção, ia meio passo atrás. Não voltaram a se falar. Ela não procurou exatamente se desvencilhar dele, mas andava com passadas bem rápidas, de maneira a evitar que ele voltasse a chegar muito perto. Winston resolveu segui-la até a estação do metrô. Mas, de súbito, a ideia de prosseguir no seu rastro, naquele frio, lhe pareceu algo sem sentido, até mesmo intolerável. Foi dominado por um desejo que não dizia tanto respeito a afastar-se dela, mas antes a retornar ao café Castanheira, que nunca lhe parecera tão aconchegante quanto naquele momento. Teve um vislumbre saudoso da sua mesinha de canto, com o jornal, o tabuleiro de xadrez e o copo sempre cheio de gin. Sobretudo, era onde escaparia daquele frio.
Assim, no instante seguinte, e não por acaso, ele permitiu que um punhado de pessoas o separassem de vez dela. Ainda fez uma tentativa meio desanimada de alcançá-la, mas enfim, reduziu o passo. Parou e seguiu na direção oposta. Após ter caminhado uns 50 metros, olhou de novo para trás. A rua não estava cheia, mas daquela distância já não conseguia distingui-la no horizonte. Podia ser qualquer uma daquelas pessoas apressadas. Talvez o corpo engrossado e enrijecido não fosse mais reconhecível pelas costas. Na hora em que está acontecendo, dissera ela, é aquilo mesmo o que você quer dizer. Com ele também fora assim. Não falara por falar. Tinha sido mesmo o seu desejo. Ele queria que ela, e não ele, fosse entregue aos... Algo se modificou na música que emergia da teletela, que foi tingida por um tom meio arranhado e zombeteiro, uma tonalidade amarelada, e logo depois, talvez aquilo não estivesse ocorrendo de fato, talvez fosse apenas uma lembrança se disfarçando de som. Uma voz começou a cantar. Sob a frondosa castanheira, eu te vendi e você me vendeu. Winston ficou com os olhos cheios de lágrimas. Um garçom que passava ali perto viu o copo vazio e voltou com a garrafa de gin. Ele ergueu o copo e cheirou. Quanto mais bebia, mais horrível parecia aquela bebida. Mas ela se tornara o seu elemento, o mar onde nadava. Era a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Era o gin que o fazia mergulhar todas as noites no estupor. Era o gin que o revigorava todas as manhãs. Ao despertar, raramente antes das 11, com as pálpebras ainda grudadas, a boca seca e uma violenta dor nas costas, ele só conseguia sair da posição horizontal graças à garrafa e à xícara de chá, deixadas ao lado da cama na noite anterior. Então, passava a manhã sentado, com os olhos fitando o vazio e a garrafa à mão, escutando a teletela. Às 3 da tarde, chegava ao Café Castanheira, de onde saía apenas quando o local fechava as portas. Ninguém se importava mais com o que ele fazia ou deixava de fazer. Nenhum alarme o despertava, nenhuma teletela lhe dava advertências. Ocasionalmente, numas 2 vezes por semana, Winston se dirigia a um empoeirado e esquecido escritório do Ministério da Verdade e trabalhava um pouquinho. Fora nomeado para um subcomitê de um subcomitê, instituído por um dos incontáveis comitês criados para lidar com dificuldades menores surgidas durante a compilação da 11ª edição do Dicionário de Nova Língua. Estavam envolvidos na produção de alguma coisa intitulada Relatório Provisório, mas o que exatamente relatavam, Winston não sabia ao certo. Parecia estar ligado à questão da colocação das vírgulas fora ou dentro dos parênteses. O subcomitê era composto por mais 4 indivíduos, todos em condições semelhantes às dele. Havia dias em que todos se reuniam e logo debandavam de novo, admitindo francamente que na realidade não tinham nada a fazer.
mas em algumas ocasiões os 5 se atiravam ao trabalho com certa ansiedade, num afã de mostrar com que afinco registravam as suas minutas. Era quando eles elaboravam rascunhos de memorandos imensos que nunca eram finalizados. Também era quando o debate sobre o que deveriam debater se tornava extraordinariamente complicado, com sutis divergências sobre definições, enormes digressões e brigas, e mais brigas, durante as quais chegavam até mesmo a ameaçar recorrer às autoridades superiores. E de repente o seu entusiasmo se apagava e eles ficavam ao redor da mesa, fitando uns aos outros com o olhar de cadáver, como fantasmas que desvanecem ao raiar do dia. A teletela se calou por um instante. Winston voltou a erguer a cabeça. O boletim do fronte. Não era. Estavam apenas trocando a música. Ele tinha todo o mapa da África na retina. O movimento das tropas era como um diagrama. Uma seta preta traçada na vertical, no sentido sul, e uma seta branca traçada na horizontal, no sentido leste, cortando a extremidade posterior da primeira seta, como se buscasse alguma tranquilidade. Contemplou novamente o rosto imperturbável no cartaz. Seria possível que a segunda seta nem sequer existisse? O seu interesse na guerra voltou a decair. Bebeu mais um gole de gin, apanhou o cavalo branco e experimentou uma jogada. Cheque. Mas era evidente que não era a jogada certa, pois, sem que fosse evocada, uma lembrança aflorou em sua mente. Winston viu um quarto iluminado à vela, com uma cama enorme, coberta por uma colcha branca, e ele próprio, com uns 9 ou 10 anos, sentado no colchão, chacoalhando um copo de dados e rindo. Animado. A sua mãe estava sentada bem à sua frente e também ria. Isso devia ter sido um mês antes de ela desaparecer. Foi um momento de reconciliação em que Winston pôde se esquecer da fome que fustigava a barriga e reviver por algum tempo a antiga afeição que sentia por ela. A lembrança era vívida. Era um dia de chuva forte em que a água escorria pelas vidraças e dentro da casa não dava para ler por conta da luzinha fraca, incapaz de vencer a escuridão. O tédio de 2 crianças presas num quarto escuro e pequeno beirava o insuportável. Winston se queixava e resmungava, fazia pedidos inúteis por comida, andava irritado pelo quarto, tirando as coisas do lugar e até mesmo chutando as paredes até os vizinhos responderem com murros do outro lado. Enquanto isso, a sua irmãzinha chorava sem parar. Enfim, a mãe lhe disse: "Comporte-se, fique bonzinho, que eu comprarei um brinquedo para você. Um brinquedo tão lindo, você vai amar." E daí saiu em plena chuva para ir até a lojinha da vizinhança que ainda abria de vez em quando. Logo ela retornou com uma caixa de papelão contendo um jogo de tabuleiro clássico. Winston ainda podia recordar-se do cheiro do papelão molhado. Era um jogo de péssima qualidade. O tabuleiro veio rachado e os dados de madeira eram tão mal feitos
que mal paravam de pé. Ele observou o tabuleiro e os dados, desinteressado e emburrado. Mas então a sua mãe acendeu uma vela e os dois sentaram-se no chão para jogar. Não demorou para Winston estar bem mais animado, gritando e gargalhando, enquanto as peças subiam cheias de esperança e caíam nas armadilhas, voltando praticamente ao início. Eles jogaram 8 partidas, com 4 vitórias para cada lado. A irmãzinha, ainda pequena demais para entender o jogo, sentara-se com as costas apoiadas num travesseiro e ria junto com eles. Assim, passaram a tarde juntos e felizes, como nos primeiros anos da sua infância. Winston deu um jeito de expurgar aquela recordação da mente. Era uma falsa memória. De vez em quando, ele era atormentado por esse tipo de lembrança. Não tinham importância, contanto que se soubesse do que se tratava. Algumas coisas haviam de fato ocorrido, outras não. Ele voltou o foco para o tabuleiro de xadrez e tornou a apanhar o cavalo branco. Quase no momento instante, a peça despencou no tabuleiro. O Winston estremeceu inteiro, como se tivesse lhe dado uma alfinetada. Um toque agudo de clarim cortou o ar. Era o boletim. Vitória! Um toque de clarim logo antes do noticiário sempre significava vitória. Uma espécie de vibração elétrica percorreu o Castanheira. Até os garçons pararam para prestar atenção. O clarim provocara uma onda de barulho. Um momento depois, uma voz excitada já tagarelava na teletela. Mas, tão logo a novidade foi divulgada, a voz foi praticamente afogada por uma algazarra de comemorações vinda da rua. A notícia se espalhara em toda a redondeza, como num passe de mágica. Winston ouvia a teletela com grande dificuldade, só o bastante para entender que tudo se passara como ele previra. Uma imensa frota marítima reunida em segredo, um ataque surpresa na retaguarda inimiga, a seta branca cortando a extremidade posterior da seta preta. Fragmentos de frases de triunfo emergiam em meio à balbúrdia generalizada. Manobra estratégica de grandes proporções. Perfeita coordenação. Derrota total. 500.000 de prisioneiros. Desmoralização completa. Controle de toda a África. Deixa a guerra a uma distância palpável do fim. Vitória! A maior vitória da história humana. Vitória, vitória, vitória! Sob a mesa, os pés de Winston faziam movimentos convulsivos. Não saiu de onde estava, mas na sua mente ele corria. Corria velozmente para se juntar à multidão que já tomava a rua, urrando de alegria. Tornou a contemplar o retrato do grande irmão, o colosso que cavalgava o mundo, a rocha contra a qual as hordas asiáticas se chocavam em vão. Winston pensou que 10 minutos atrás, sim, apenas 10 minutos atrás, ainda nutria em seu íntimo dúvidas sobre qual espécie de notícia chegaria do fronte da batalha. Não sabia se seria a vitória ou a derrota, mas agora, não for apenas um exército eurasiano
que havia sido esmagado. Muita coisa mudara nele desde aquele primeiro dia no ministério do amor. No entanto, a transformação definitiva, salvadora, capaz de curá-lo de uma vez por todas, ainda não tinha acontecido até aquele instante. A voz na teletela prosseguia dando detalhes de prisioneiros, pilhagens e matanças, ao passo que lá fora a gritaria toda começava a arrefecer. Os garçons, aos poucos, retornavam ao trabalho. Um deles foi até Winston com uma garrafa de gin. Mergulhado num sonho bem-aventurado, Winston não mais percebia que enchia o seu copo. Já não corria nem urrava de alegria. Estava outra vez no ministério do amor. Perdoado de tudo, com a sua alma branca como a neve, estava no banco de réus, em praça pública, confessando tudo, entregando a todos. Estava atravessando novamente o corredor de ladrilhos brancos, com a sensação de caminhar ao sol, tendo atrás de si um guarda armado. Enfim, o tiro tão esperado. Enfim, a bala redentora atravessava o seu cérebro. Contemplou o rosto descomunal. Foram necessários 40 anos para que ele descobrisse que tipo de sorriso se escondia debaixo do bigode preto. Ora, mas que mal entendido tão cruel, tão desnecessário! Ah, que teimoso autoexílio do peito amoroso! 2 lágrimas com cheiro de gin escorreram-lhe pelas laterais do nariz. Mas agora estava tudo certo, tudo em paz. A batalha chegara ao fim. Ele conquistara a vitória sobre si mesmo. Ele amava o grande irmão.